Casamento temporário, uma parábola de permanência. O livro de John Piper, capítulo 7. Coração de leão e semelhança de cordeiro, o marido cristão como cabeça. O que significa liderar? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de pé si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5, versículos 21 ao 33. Jesus estabelece o padrão de masculinidade como o leão de Judá e o cordeiro de Deus. Ele era, em seus momentos mais fortes e mais fracos, líder, provedor e protetor. Mas é possível que ainda não esteja claro para algumas pessoas que o conceito de ser o cabeça compreende liderança como seu significado principal. Quanto a isso, o versículo-chave sobre ser o cabeça é Efésios 5, versículos 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Desse modo, o marido deve ter como única fonte de referência no casamento Cristo e o relacionamento dele com a sua igreja. Isso significa que o marido detém uma responsabilidade ímpar pela liderança no casamento. Facetas da liderança. Sugeri ao final do capítulo anterior que uma definição bíblica de liderança seria: seu cabeça é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão, semelhantes à de Cristo. Quanto mais pondero nas três facetas associadas à condição de ser o cabeça, liderança, proteção e provisão, tanto mais me parece que se resumem realmente a uma única coisa, expressa de duas maneiras. Liderança é essa coisa única e proteção e provisão são as duas expressões. Em outras palavras, a liderança do marido se expressa ao tomar a dianteira e cuidar para que a família esteja protegida e suprida. Desse modo, proteção e provisão não estão separadas da liderança. São as duas áreas fundamentais nas quais o marido é chamado para assumir a responsabilidade principal. Assim, o que precisamos fazer é ver o fundamento disso nas Escrituras e depois a aplicação e ilustração de seu significado. Considere alguns argumentos de Efésios pelos quais a palavra cabeça no versículo 23 abrange a responsabilidade ímpar de liderança. Ser cabeça implica a liderança. Em primeiro lugar, o termo cabeça é usado para líderes no Antigo Testamento. Por exemplo, Juízes 11, versículo 11. Então, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Em segundo lugar, Efésios 1, versículo 21 a 23, afirma que Cristo está acima de todo nome que se possa referir. E Deus lhe pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. O tema central desse texto é o governo e a autoridade de Cristo ao ser chamado de cabeça da igreja. Assim, o destaque recai na sua liderança sobre a igreja. Em terceiro lugar, em Efésios 5, versículo 25, Paulo diz: Maridos,
Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Conquanto aqui se chame a atenção para o sacrifício de Cristo em prol da sua noiva, e, portanto, advirta o marido para que ame deste modo. Não podemos deixar escapar a verdade inevitável de que aqui Cristo tomou uma atitude absolutamente decisiva. Ele não estava prestando contas à igreja. Não foi a igreja que planejou a própria salvação e santificação, mas Cristo fez isso. É a liderança do rei mais exaltado, porém é liderança de servo. Cristo está tomando a frente para salvar sua noiva e o faz sofrendo e morrendo por ela. Vemos liderança no sacrifício de Cristo não só pelo fato de ele ter planejado e tomado a iniciativa, mas também por ter morrido para nos dar o exemplo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Em outras palavras, tomei a dianteira no sofrimento por causa do amor. Agora tomem a cruz de vocês e sigam-me. Por isso, liderança não é principalmente direito e privilégio, mas fardo e responsabilidade. Finalmente, à vista dessas 3 razões por que seu cabeça compreende liderança, o quarto argumento é que o conceito de submissão, quando relacionado a ser o cabeça, implica que ser o cabeça é liderança. Paulo nos diz, nos versículos 22 a 23, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Quando o fundamento da submissão da mulher é expresso como a liderança do marido, fica claro que ser o cabeça envolve o tipo de liderança que a esposa pode confirmar e honrar. A definição de submissão que desdobraremos no capítulo 8 é: submissão é o chamado divino à mulher para que ela honre e confirme a liderança do marido e ajude a levá-la a bom termo, conforme os seus dons. A questão aqui é simplesmente que quando a submissão está correlacionada com ser o cabeça, ela implica que ser o cabeça compreende liderança. A mulher honra e ratifica a liderança de seu marido e ajuda a levá-la a cabo conforme seus dons. Por conseguinte, a partir dessas 4 observações, e há mais em outras partes da Bíblia que poderíamos analisar, chega à conclusão de que ser o cabeça é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental, semelhante à de Cristo, pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão. Liderando como protetor. Em que parte do presente texto nós vimos a ideia de que essa liderança assume responsabilidade especial pela proteção e pela provisão na família? Primeiramente, consideramos a proteção. Nos versículos 25 a 27, Paulo mostra ao marido como deve amar a esposa, ou seja, como pôr em prática o tipo de liderança de servo que Cristo exerceu. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nas palavras "a si mesmo se entregou por ela", percebemos o sacrifício salvador de Jesus Cristo. Quando se entregou por nós, Cristo tomou nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, fez-se maldição por nós e morreu por nós. Por causa de tudo isso, fomos reconciliados com Deus e salvos, protegidos da sua ira, como afirma Romanos 5, versículo 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se há um exemplo de liderança que tenha tomado a iniciativa de salvar e proteger sua noiva, esse é um. Assim, quando Paulo convoca o marido para que seja o cabeça da mulher, amando-a com amor semelhante ao de Cristo, ele diz tudo quanto realmente quer dizer. Proteja-a, custe o que custar. Liderando como um provedor. E quanto à provisão? Tenho sustentado que seu cabeça é o chamado divino do marido, para que assuma no lar a responsabilidade fundamental, semelhante à de Cristo,
pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão. Há no texto evidências de que a liderança do marido deve assumir a responsabilidade principal pela provisão da esposa e da família? Pode-se dizer que isso é ainda mais explícito. Considerem os versículos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. As palavras alimenta e cuida são significativas. O termo alimenta, ektrefei, na maioria das vezes é usado na Bíblia para se referir à criação de filhos e à provisão do necessário para eles, mas a parcela de significado aplicada aqui não é a do marido como pai, mas a de que ele é um provedor cuidadoso. Essa palavra é mais empregada com o sentido de Gênesis 45, versículo 11, no qual José diz aos seus irmãos: aí te sustentarei, ektrepso, porque ainda haverá 5 anos de fome. Portanto, a questão é, no mínimo, que o marido que lidera como Cristo toma a iniciativa de cuidar para que as necessidades de sua esposa e filhos sejam atendidas. Ele provê para a sua família. De modo semelhante, outra palavra, em Efésios 5, verso 29, aponta na mesma direção, mas mais afetuosamente. O marido a alimenta e dela, sua esposa, cuida, falpei, como também Cristo o faz com a igreja. A palavra cuidar é empregada por Paulo outra vez para se referir ao seu amor afetuoso pela igreja de Tessalônica. Ele se compara a uma mãe cuidando do próprio bebê. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 7, Paulo diz: fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. A questão não é rebaixar a igreja, e sim destacar seu cuidado carinhoso. Ele faria tudo o que pudesse pela igreja de Tessalônica, da mesma maneira que uma mãe faz por seus filhos. Concluo de Efésios 5, sem falar em Gênesis 1 a 3 e outras passagens bíblicas, que há boas razões para definir a vocação divina do marido como chamado para assumir no lar a responsabilidade fundamental semelhante à de Cristo, pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão. A vida depende de proteção e provisão. Observe algo sobre proteção e provisão. A razão para sobressaírem-se é que são fundamentais. Sem proteção e provisão, a vida em si está sob ameaça. Assim, a razão para que essas duas surjam tão rapidamente é que, se a liderança do marido falhar aqui, não haverá mais nenhum outro lugar para ser colocada em prática. A vida da família depende de proteção e provisão. A vida em si tem de ser protegida e nutrida, caso contrário, deixa de existir. Mas há outra razão para que esses dois aspectos se destaquem. Proteção e provisão têm significado físico e espiritual. É indispensável o suprimento tanto de alimento físico como de alimento espiritual. Os maridos têm de proteger a vida da família tanto de ameaças físicas como de ameaças espirituais. Quando se pensa a respeito disso, tudo o que o marido é chamado para fazer na sua liderança resume-se na prática a uma dessas 4 esferas. 1. Provisão física, como alimentação e abrigo. 2. Provisão espiritual, como a palavra de Deus e orientação. Instrução e encorajamento espirituais. 3. Proteção física, contra intrusos, desastres naturais ou doença. E 4. Proteção espiritual, com oração, admoestações e certa influência fora de casa. Provisão física e espiritual, proteção física e espiritual. Incentivo e prudência. Antes que eu apresente alguns exemplos, darei uma palavra de incentivo e prudência. Se estes conceitos lhe parecem novos e opressivos, tenha bom ânimo, pois Cristo não lhe chama para fazer aquilo para o que não lhe capacitou. Meu pai adorava citar para nós, como família, Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece.
Os maridos são chamados para fazer algumas coisas realmente difíceis. Liderança não é fácil. Faz parte do que é ser cristão. Tome a sua cruz e siga-me. Mas com toda a ordenança vem uma promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Portanto, tenha ânimo. Liderança é difícil, mas você é um homem. Se seu pai nunca lhe ensinou a liderar, o seu Pai Celestial lhe ensinará. A prudência diz respeito às mulheres. Você não pode exigir que seu marido assuma a liderança, por várias razões. 1. Exigir contraria exatamente aquilo pelo que você anseia. Não condiz com a natureza. Se você passar a ser a pessoa que exige, ele deixará de ser líder. 2. Exigir será contraproducente, porque se ele estava, de algum modo, disposto a se esforçar, sua exigência o esvaziará, porque deixará de ter vontade de liderar e se inclinará a atender à sua exigência. 3. A liderança deve vir de dentro, produzida pela palavra de Deus e pelo Espírito. Então, em vez de exigir, 1. Ore fervorosamente por ele para que Deus desperte sua verdadeira masculinidade. 2. Quando não estiver cansada ou com raiva, peça-lhe para conversarem um pouco sobre os desejos de seu coração. Quando você expressar seus anseios, faça-o sem que isso soe como um ultimato e com um sentimento de esperança fundamentada em Deus, não no homem. Valorize e honre como ele está liderando, expressando isso. Exemplos e esclarecimentos. Isso é incentivo e prudência. Agora, alguns exemplos e esclarecimentos. Eles serão breves e provocativos, e não a tentativa de responder a toda a questão existente. Considere o que é liderança em cada uma das 4 esferas mencionadas anteriormente. 1. Liderança na provisão espiritual. Para prover a família de alimento espiritual, você tem de conhecer o alimento espiritual. Isso significa que o homem deve buscar a Deus diligentemente. Você só poderá liderar espiritualmente se estiver crescendo em seu próprio conhecimento de Deus e em seu amor por Ele. Se estiver alimentando a sua alma com a palavra, será levado a alimentar sua esposa e filhos. Reúna sua esposa e seus filhos para as devoções diárias da família. Denomine-as como quiser: orações da família, culto familiar, hora bíblica familiar, devoções, etc. Tome a iniciativa de reuni-los. Se não souber o que fazer, pergunte a alguns irmãos como eles fazem, ou pergunte à sua esposa o que ela gostaria de fazer. Aqui você não precisa se isolar. Lembre-se, a condição de ser o cabeça assume a responsabilidade fundamental, não a responsabilidade isolada. A esposa, espera-se, deverá sempre apoiar e auxiliar. E ela normalmente tem dons que o marido não tem. A esposa anela corretamente pela iniciativa espiritual e moral do marido, não por sua dominação espiritual e moral. Além disso, deve-se ressaltar: não há nenhuma ligação indispensável entre ser um líder eficaz e ser mais intelectual ou mais competente que sua esposa. A liderança não considera quem é superior, considera quem deve tomar a iniciativa. Cuide para que a família ore, leia a Bíblia, vá à igreja, discute questões morais e espirituais, aprenda a usar os meios de graça, cresça em conhecimento e o tenha como exemplo em todas essas coisas. 2. Liderança na provisão física. O marido tem a responsabilidade principal de colocar o pão na mesa. Mais uma vez, a palavra principal é importante. Ambos, marido e esposa, trabalham. Ao longo de toda a história tem sido assim. Mas suas esferas normais de trabalho são: homem, ganhar o pão; esposa, administrar o lar, planejar e alimentar. Isso não significa que em certas épocas na vida a esposa não possa trabalhar fora de casa, nem que o marido não possa tomar parte nos cuidados domésticos. Todavia, um homem põe em risco a própria alma e envia a mensagem errada para sua mulher e seus filhos quando não se posiciona como que deve colocar o pão na mesa.
Ele pode estar incapacitado ou sem condições de fazer aquilo pelo que anela seu coração. Pode estar temporariamente na escola enquanto a esposa sustenta a família. Mas seja qual for o caso, seu coração e, se possível, seu corpo movimenta-se rumo ao uso da mente e das mãos para suprir fisicamente sua esposa e filhos. 3. Liderança na proteção espiritual. Os perigos espirituais que hoje assediam a família são inumeráveis e sutis. Precisamos de guerreiros valorosos como nunca antes. Não com lanças e escudos, mas com discernimento bíblico e coragem. Em primeiro lugar, maridos, orem por sua família diariamente. Não vos deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Lute em oração em favor deles contra o diabo, o mundo e a carne. Ore as orações da Bíblia em favor deles. Não se deixe abater. Deus ouve e responde às nossas orações por nossa esposa e filhos. Estabeleça padrões para sua esposa e filhos. Elabore-os com ela. Lembre-se, o caminho da liderança aqui é o da responsabilidade fundamental, não da responsabilidade isolada. Nesse ponto, as esposas estarão ávidas para ajudar, mas se frustrarão se não tomarmos nenhuma iniciativa e forem deixadas sozinhas para tentar determinar e fazer cumprir esses padrões. Tome a iniciativa de pensar no que será permitido na televisão, a que filmes seus filhos e vocês irão assistir, que música será ouvida e qual será o tamanho dos decotes de sua filha. O pai tem função crucial na definição do pudor das roupas da filha. Sim, aqui a mãe é o elemento-chave para ajudar a jovem mulher a aprender o significado do recato e da beleza. Porém, o papel do pai é indispensável, tanto para elogiar a aparência dela, como para dizer-lhe que o modo de se vestir significa o que ela não pensa que signifique. Os pais sabem exatamente o que eu quero dizer. Aqui, do que você precisa é coragem. Não tema nesse caso. É sua filha e é de você que precisa ouvir o que ela, com suas roupas, está dizendo aos homens. Outro exemplo de liderança na proteção espiritual nós encontramos em Paulo. Ele diz em Efésios 4, versículos 26 a 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, uma porta aberta para o maligno na sua casa é a ira não resolvida, na hora de ir para a cama, ira nos filhos e no casamento. Liderança significa que devemos assumir a liderança na reconciliação. Não quero dizer que as esposas nunca devem se desculpar, mas no relacionamento entre Cristo e sua igreja, quem tomou a iniciativa para fazer tudo novo? Quem deixou o conforto de seu trono de justiça para exercer misericórdia no Calvário? Quem primeiro voltou a Pedro depois das 3 negações? Quem volta para você sempre, para lhe perdoar e oferecer comunhão renovada? Jesus, o líder, o grande tomador de iniciativas. Portanto, maridos, sua condição como cabeça significa: vão adiante, tomem a frente. Não importa se o erro for dela, isso não deteve Cristo. Quem vai quebrar o gelo primeiro? Quem vai se engasgar com as palavras? Desculpe-me, quero que seja melhor. Ou, podemos conversar? Queria que as coisas melhorassem. Pode ser que ela faça isso antes de você. Às vezes tudo bem, mas ai de você se pensar que, já que é dela o erro, ela é quem tem a obrigação de falar as primeiras palavras de reconciliação. Seu cabeça não é fácil, é o trabalho mais difícil e humilhante do mundo. Proteja a sua família, lute até onde depender de você, para fazer as pazes antes que o sol se ponha. 4. Liderança na proteção física. Isso é óbvio demais para precisar de ilustração. Se houver barulho na escada durante a noite e houver a possibilidade de ser um assaltante, você não vai dizer a ela: este é um casamento igualitário e agora é a sua vez de verificar o que é. Na última vez fui eu. É isso mesmo que eu quero dizer. Mesmo que sua esposa seja faixa preta em karatê, depois de você tentar intimidá-lo, ela poderá nocauteá-lo com um belo chute.
mas seria melhor que você estivesse estatelado, inconsciente no chão. Do contrário, você não seria um homem. Irmãos, isso foi escrito em sua alma pelo Deus onipotente. Pequeno ou grande, forte ou fraco, de dia ou de noite, é você quem enfrenta primeiro o inimigo. Ai dos maridos e ai da nação que manda suas mulheres lutarem suas guerras. É o marido que se arrepende, não a mulher. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e Deus veio tomar satisfação deles, o fato de Eva ter pecado primeiro não foi importante. Deus disse a Adão: "Onde estás?" Esta é a palavra de Deus para a família hoje. Adão, marido, pai, onde estás? Se algo não estiver bem no lar dos Pipers e Jesus vier bater à porta, seu problema pode até ser com a minha esposa, mas a primeira frase que ele vai falar quando ela lhe abrir a porta é: "Onde está o homem da casa?" Foi assim que aconteceu no primeiro casamento. É assim que acontece nos casamentos hoje, quando o homem assume com alegria a responsabilidade fundamental que Deus lhe deu para exercer no lar a liderança de servo, a proteção e a provisão semelhante à de Cristo, com vistas ao bem-estar espiritual da família, a disciplina e educação dos filhos, a mordomia do dinheiro, a permanência no emprego firme, a cura de discórdias. Dificilmente encontraremos uma esposa arrependida por ter se casado com um homem assim, porque quando Deus planeja algo, como o casamento, Ele o faz para a sua glória e nosso bem. Deus estabelece uma regra de vida pela qual vocês devem viver juntos no casamento. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa. Colossenses 3, versículos 18 a 19. Com seu casamento, vocês estão fundando um lar, o que requer uma regra vital, e essa regra é tão importante que foi o próprio Deus quem a estabeleceu, pois sem ela tudo ficaria desconjuntado. Vocês podem ordenar seu lar como quiserem, exceto numa coisa: a esposa deve ser submissa ao marido, e o marido deve amar a esposa. Dietrich Bonhoeffer, Ladies and the Papers from Prison, página 28.